Olá, raio de sol, eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, combinado? Tenho aqui 3 opções. A primeira opção é o jaspe amarelo, pedra e opção de número 1, jaspe amarelo. A segunda opção é a cianita azul, pedra e opção de número 2, cianita azul. E a opção de número 3 é a ágata rosa, pedra e opção de número 3, ágata rosa. Vocês já conhecem a dinâmica dessa leitura, pode assistir todas e tirar aí um conselho, um direcionamento de cada uma delas. Pode direcionar cada uma delas para um setor da sua vida ou fazer uma pergunta. Siga sempre a sua intuição. Na descrição do vídeo você vai encontrar a minutagem para você ir direto para a leitura que você escolheu. Também vai encontrar o nome e o link dos oráculos que eu vou utilizar aqui neste vídeo e nesta leitura em específico. E quaisquer outras informações que você possa precisar, você encontra também na descrição desse vídeo, incluindo as nossas outras redes sociais, @Orhan e @irradiar-se, combinado? Se necessário, pause o vídeo para fazer a escolha da sua opção. Opção 1, jaspe amarelo. Opção 2, cianita azul. Opção 3, ágata rosa. Vou dar aqui uma bicadinha no meu café com leite. Não se esqueçam de interagir aqui embaixo, curtindo, comentando, compartilhando, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá joia? Quanto mais vocês interagirem, mais esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas, mais pessoas vão conhecer o nosso canal, mais a nossa egrégora vai crescendo. Comecei a movimentar também um outro canal aqui no YouTube, que muitos de vocês já conhecem, então também vou publicar umas leituras lá, algumas mensagens mais canalizadas lá no outro canal. Não vai ser sobre signos, tá bom? Vão ser mais mensagens canalizadas. E, enfim, tô entendendo ainda como vai ser, mas a única certeza que eu tenho é que não vai ser sobre signos, tá bom? Enfim, quem já conhece fica de olho por lá, e quem não conhece, se vê meu vídeo aparecendo por aí, Isabelle Orhan, o nome do outro canal, onde você também pode encontrar algumas mensagens, tá? A verdade é que esse canal aqui, eu sou muito rígida com vocês, né? Então, toda semana, sem falta, eu tô aqui publicando as mensagens para os 12 signos e a nossa leitura de opções. Às vezes com mais tempo, né? Então, às vezes eu faço leituras maiores, às vezes eu faço leituras menores, enfim. Só que esse canal aqui, o YouTube, já não tá entregando os vídeos. Muitas pessoas que são inscritas não recebem os vídeos toda semana, semanalmente, né? Então, às vezes eu vejo comentários de vocês: nossa, Isabelle, tava com saudade de ver seus vídeos, você parou de publicar. Eu nunca parei de publicar. Toda semana, sem falta, eu estou aqui, faça chuva, faça sol, estando bem ou estando mal, eu estou aqui publicando vídeos para vocês. Então, se vocês não estão recebendo as notificações da leitura de opções, que é essa, ou dos vídeos por signos, verifiquem aqui no YouTube se vocês estão inscritos, se o sininho de notificações está ativo, porque toda semana tem vídeo novo aqui para todos os signos e vídeo de opções. E aí eu tô movimentando esse outro canal no YouTube porque eu tô sentindo essa vontade de recomeçar, né, de uma outra forma, com uma outra pegada. E porque esse canal aqui, apesar de ser um canal enorme, né, nós somos quase 600 mil inscritos aqui, o YouTube não está entregando como deveria, por mais que eu seja rígida, por mais que eu seja fiel ao algoritmo. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, mas de qualquer forma, eu estou movimentando esse outro canal para ver se a gente consegue, enfim, né, que vai ser uma outra pegada, mas para ver se a gente consegue abranger mais pessoas, tá bom? De qualquer forma, confiram aí se vocês continuam inscritos, se vocês estão com o sininho de notificações ativados, tá bom? E mesmo que o YouTube não te notifique, você pode passar aqui toda semana que vai ter vídeo, tá bom? E quando eu não publico,
eu aviso aonde? Lá na nossa outra rede social, no Instagram. Combinado? Sem mais delongas, vamos lá para nossa leitura. Vamos começar com quem escolheu a jaspe amarelo. Opção de número 1, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Que frio, gente, que frio que tá aqui aonde eu tô hoje. Sassá não quis participar da leitura hoje, tá dormindo ali, ó, tá enroladinha no cobertor. Ela e a Atena são minhas gatas, né, pra quem não conhece. E vamos lá. Começando com o oráculo das bruxas. Mentalize toda a sua egrégora espiritual. Chame as suas forças para estarem com você nesse momento. E vamos ver quais são as energias que se manifestam aqui para vocês que escolheram a opção de número 1. Jaspe amarelo. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 1, jaspe amarelo. Eu tinha certeza, quando eu comecei a me conectar com essa leitura, eu tinha certeza que ia sair essa carta. Lágrimas de tristeza e alegria. É uma carta que vem falando sobre um profundo momento de limpeza emocional. É uma transição entre versões. Você está deixando morrer uma versão antiga sua. Então, é você entendendo que alguns sonhos não fazem mais sentido nesse momento. É você entendendo que muitas das coisas que você vinha alimentando precisam ser questionadas, sabe? É a transição entre dois eus. Você precisa morrer para poder renascer. Você precisa enxergar e enfrentar as suas próprias sombras, condicionamentos, ilusões. É de frente para o espelho. É quando eu me olho em verdade. É quando eu paro de alimentar ilusões sobre mim mesmo, sabe? Sobre o meu próprio eu, sobre a minha própria personalidade. É quando eu canso de usar máscaras. Então, muitas roupagens devem ser deixadas para trás para vocês que escolheram a opção de número 1. É esse momento onde você começa a questionar tudo. Muita coisa boa vem pela frente, né? Porque essa carta vem trazendo bons acontecimentos. Sabe aquela frase? Há males que vêm para bem. Então, apesar de ser um momento desconfortável, onde eu posso ter oscilações emocionais, onde eu posso me sentir um pouco perdido, um pouco cansado, um pouco angustiado, mas ao mesmo tempo muito esperançoso, muito otimista, né? E aí eu fico me dividindo entre todos esses sentimentos, porque essa carta envolve esse detox emocional. Mas um detox emocional para que eu possa ter mais maturidade, para que eu possa ter mais clareza mental, para que eu possa ter mais clareza também em relação às minhas próprias prioridades. Muita gente, muita coisa vai ter que ser deixada para trás. Entende? É meio que aquela coisa, eu não sou mais quem eu era, mas eu também não estou exatamente aonde eu gostaria de estar. Então eu estou entendendo, eu estou passando por um limbo de transformações que começam de dentro para fora, né? E aí eu começo a... Enfim, eu começo a viver uma metamorfose louca na minha vida, onde os meus gostos começam a mudar, onde eu começo a sonhar com coisas diferentes, onde eu começo a desejar encontrar pessoas diferentes na minha vida, entende? Mas é um vendaval que vem para reposicionar tudo, sabe? A energia de Ansan chega agora na leitura com muita força, porque vem trazendo essa libertação, vem trazendo essa força motriz, essa força que chega para te acender, para te despertar para o verdadeiro eu, sabe? Para o grito da sua alma, onde você é colocado contra a parede de certa forma, mas para que você enfrente as mentiras que te contaram e que você vinha se contando. Qual é a máscara que você vinha usando para se enganar? Qual é a máscara que colocaram em você, que te ensinaram a usar, que não é tua, que não te pertence? Então tudo aquilo que não te pertence vai morrer, vai finalizar com esse momento de crise existencial, com esse momento de
profundas reflexões, né? Então uma semana aí de altos e baixos, uma semana de muita intensidade emocional, uma semana de sonhos reveladores, de sinais, de respostas se manifestando, sabe? Muito nó emocional sendo colocado para fora, mas você cada vez mais tendo a certeza que é um movimento que precisa acontecer, que é um movimento que vem para te colocar diante da construção de um novo destino, de um novo caminho, né? Então você vai ter que se conhecer de novo. Você vai ter que se permitir ser alguém diferente daquilo que você vinha sonhando. Quem é você para além das idealizações que você criou? Quem é você para além do que a sociedade espera que você seja? Quem é você sem as influências familiares que você recebe diariamente? Quem é você? É isso que essa leitura te pergunta. E é isso que esse momento vem para te revelar. Já passou da hora de você encontrar com o verdadeiro eu, com a verdadeira essência. Qual é o seu sonho de verdade? Qual é a sua profissão de verdade? Qual é a vida que faz sentido de verdade para você? Sabe? Mas, sobretudo, você já está no caminho. É uma carta que vem trazendo altos e baixos, mas que me mostra que você já está no caminho das transformações, né? Mas muitos pontos finais vão ter que acontecer aqui, tá? E não segura o choro, se permita desmoronar para se reconstruir. Não tente ficar sustentando estruturas que só te aprisionam. Não tente ficar sustentando ou fazer dar certo estruturas que já são falidas e que precisam desmoronar. Tá? Vamos ver o que mais. O que mais para quem escolheu a opção de número 1, jaspe amarelo. Virou aqui um 5 de paus, confusão emocional, faz parte da crise, e viraram várias outras cartas aqui, vou pegar na ordem que caiu, tá bom? Então vamos lá, um 3 de copas, um imperador. A próxima carta que eu tiraria seria a energia positiva da semana, veio aqui um 4 de paus, e a outra carta seria a energia de bloqueio da semana, que veio aqui um 8 de espadas, que é justamente sobre enfrentar os próprios condicionamentos. Seu maior desafio neste momento é conseguir enxergar além de tudo aquilo que te ensinaram a ver, de tudo aquilo que te doutrinaram para sentir, para ver, para perceber. Eu vou te falar que aqui vocês estão até vivendo um grande despertar espiritual ou um novo despertar espiritual. É uma mente que está se libertando de padrões financeiros, é uma mente que está se libertando de dependências emocionais, é uma nova estrutura que chega para se firmar na sua vida, mas é uma estrutura nova de dentro para fora. É você sendo libertado de qualquer tipo de dependência. Seja ela familiar, seja ela emocional, seja ela de aprovação, seja ela financeira, qualquer tipo de gaiola na qual você foi colocado está ruindo. E é difícil se entender. Neste momento é difícil porque eu começo a me comparar, eu começo a comparar o meu tempo com o tempo do outro, eu começo, sabe, a me forçar, né? Tem muita pressa aqui nessa leitura. Eu vejo que às vezes você sente que você está atrasado. Atrasado de quê? Atrasado para quê? Sabe? Então, não se pressione tanto. Claro que eu sei que os seus sonhos são imensos. Claro que eu sei que o seu coração, ele pulsa por novidade, ele pulsa por poder, ele pulsa por acesso, né? Ele pulsa por acesso a tudo aquilo que eu quero viver, acesso a uma carreira, acesso a viagens, acesso a pessoas. E parece que agora você tenta e as portas batem na sua cara, né? Mas calma, porque o poder está no seu destino, sim. Nós temos aqui uma grande reviravolta financeira, mas começa
com a crise emocional. Começa com a crise existencial, começa com essas máscaras que devem ser retiradas para que você possa manifestar, alimentar e nutrir esse poder financeiro e profissional que chega para você, tá? Até posso falar aqui de transição de carreira, por exemplo, de pessoas que estão há anos numa mesma profissão, que vocês estão há anos numa mesma empresa, ou que você já, enfim, tá no meio de uma faculdade, percebeu que não é aquilo que você quer, sabe? Há um redirecionamento de vida acontecendo para vocês que escolheram a opção de número 1. É exatamente a energia de Ansan que veio, é o vendaval que entra na vida de vocês, mas para que coloque tudo no lugar, né? Mas antes da ordem se estabelecer, o que vem é a desordem, é a bagunça, é a dúvida, é a angústia. Meu Deus, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo é um realinhamento com o teu propósito, é um realinhamento com tudo aquilo que está destinado a você. Tem algo extraordinário para se manifestar na sua vida financeira e profissional. Mesmo, mas você está sendo lapidado para ter a maturidade, né? Para ter a destreza para saber lidar com isso. Entende? Suas inseguranças não podem mais sabotar o teu sucesso. E são essas inseguranças que devem ser trabalhadas agora, para que na hora que o sucesso chegue ou comece a se manifestar, você tenha aí a capacidade emocional de não precisar de validação, aprovação e de entender que você pode, que você consegue sozinho, tá? Aqui no fundo ficou a carta do mundo, a finalização de algumas questões karmáticas, a finalização de alguns aprendizados, né? E realmente um divisor de águas, tá? Você sendo libertado aqui de uma lição ou de aprisionamentos e correntes que estavam aí sufocando a tua alma, tá? Novas parcerias estão para chegar na sua vida, tem muita gente legal. Aqui eu tô falando de gente grande mesmo, de pessoas importantes, ou dentro da sua profissão, ou no mercado de trabalho, pessoas que vêm aqui para te trazer, quase que mentores, sabe? Pessoas que vêm para te inspirar mesmo, para te mostrar uma outra face da realidade, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 1? O que mais para quem escolheu a opção de número 1? Jaspe amarelo, 10 de copas. Quatro de espadas. 2 de paus. Interessante que me veio na minha mente, tem a força sabiá. O voo é solitário, mas ele vem para te libertar. Tem a força sabiá. O voo é solitário, mas ele vem para te libertar. Então, eu até tentei achar aqui na minha cachola se era letra de música, mas acho que isso não é uma letra de música, né? Mas me veio claramente essa frase aqui, mental, né? O que me diz que muita gente vai te virar as costas. Muita amizade ou familiares que você dava muito valor, que você fez muitas renúncias, sabe? É quando você entende que por mais que tenha amor nessas conexões, nem sempre o outro está disposto a fazer por você tudo aquilo que você está disposto a fazer por ele. E aí você vai começar a enxergar muitas relações unilaterais que você vinha alimentando, que você via se enganando. Então é aquela história de novo, quais são as mentiras que você tem contado para si mesmo? Quais são as ilusões que você tem contado para si mesmo? Quais são as idealizações emocionais que estão te aprisionando? As fantasias, sabe? Que você vem aqui usando como desculpa para sabotar o teu sucesso. Porque é exatamente isso. Alguma questão emocional está sabotando o teu sucesso. E é justamente essa questão emocional que está sendo curada, trabalhada, para que você possa ter mais visão de prosperidade, para que você possa despertar o seu verdadeiro poder
de empresário, poder de liderança espiritual, poder de, enfim, sabe? De comunicação, de amor próprio, tá? Não carregue mais fardos que não são teus. Mostrar o caminho para o outro é diferente de caminhar pelo outro. Respeite os seus limites. E esse momento é um momento onde você volta a ser o protagonista da sua vida. Tire a culpa da sua vida. Tire a culpa do seu coração. As movimentações que Santa Bárbara, que Yansan vem trazendo para sua vida, são movimentações de uma pessoa que é livre e precisa viver a própria liberdade, sem o peso dos elos emocionais, porque a conexão emocional ela não pode vir pesada. Os seus mentores, eles não querem, né? Tem até uma frase que diz isso: pessoas livres não querem um amor que pese, que aprisione, querem um amor que voe junto, querem pessoas que voem junto, querem pessoas que sejam livres juntos, né? Então tudo aquilo que está te sufocando vai ser rompido, tá? Para que você encontre o seu verdadeiro cardume, para que você possa se inspirar em pessoas que te joguem para frente e não pessoas que te mantenham sempre no mesmo nível de experiência, tá? Por mais que agora as coisas estejam bastante confusas para você, muito em breve você vai começar a enxergar muito além. Os seus sonhos, eles serão potencializados. As suas ambições serão potencializadas. Por quê? Porque o que estava atrapalhando é tirado. Então você consegue ver muito mais longe, você vai começar a fazer projetos a longo prazo, você vai entender a dinâmica, né, da sua própria vida, né? Mas entendendo essa história de um degrau depois do outro, sabe? Porque hoje você fica tentando abraçar o mundo e aí você às vezes não sabe por onde começar, é tanta coisa que você quer fazer, você fica perdido dentro das suas próprias idealizações. E conforme o seu emocional vai sendo purificado, limpado, você vai entendendo, eu vou realizar isso tudo, mas primeiro eu faço isso, aí ano que vem eu faço aquilo, aí depois você vai tendo uma visão mais lógica, né, a longo prazo, tá? E aqui a carta da Imperatriz, o poder em liberdade, né? Um momento de criação, mas de reconexão com a própria fertilidade, de reconexão com o próprio brilho pessoal, de reconexão com os próprios sonhos, até pessoas aqui que precisam se reconectar com o prazer de viver, né? Com o prazer de ver o colorido do mundo. Não só de ficar descobrindo, eu tenho que ter uma casa legal, eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que conseguir Você está muito preso dentro das cobranças. E é isso que também contribui para essa confusão mental e emocional. Porque você está, é aquela história, correndo, se sentindo atrasado, mas para quê? Atrasado no tempo de quem, né? Atrasado no tempo de onde? Sabe? E aí você volta a ter o prazer de trabalhar, a ter o prazer de viver o teu tempo, a tua jornada. Muita coisa vai mudar a partir de agora, mas entenda o teu próprio tempo. E entenda que é uma mudança que acontece de dentro para fora. Pare de comparar os seus bastidores com o palco dos outros. Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, né? E cada um sabe as dificuldades que enfrentam para poder seguir e continuar com as próprias escolhas, com as próprias relações, com a própria família, enfim, tá? Vamos ver a mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 1, jaspe amarelo? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 1, jaspe amarelo. Caíram 2.
Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta e irrefutável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Os vícios, eles falam, claro, né, de vícios materiais. Então, drogas, bebidas, compulsão por compras, vício nas redes sociais, vícios em jogos de azar, vícios em açúcar, né, vícios em, enfim. Quais são os vícios que estão te aprisionando, tá? Mas essa carta sobre vícios, ela também vem falando sobre comportamentos viciosos, que foi o que a gente falou na leitura, né? Que muitas vezes nós somos condicionados a um determinado comportamento, a uma determinada crença, a uma determinada vivência. E aí, para dar um salto maior, nós precisamos quebrar aquilo que foi vivido por muito tempo, mas não é porque eu vivi muito tempo assim que eu só possa viver daquela forma, sabe? Então, reveja aí quais são os vícios que você está alimentando, que estão travando a sua caminhada, tá bom? E aqui embaixo, a cada avanço na sua evolução, maior será a cobrança. E você chegou no momento de avançar e de dar um novo salto, tá bom? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 1. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 2. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 2, Cianita Azul. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Começando com o oráculo das bruxas. Já mentaliza aí toda a sua egrégora espiritual. Chama os seus mentores para estarem com você neste momento. E vamos ver o que as cartas te revelam hoje. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 2, Cianita Azul. A afirmação para crescimento. Um sonho do passado, um projeto do passado, vontades do passado. Essa carta vem falando sobre reconhecer as portas que estão entreabertas. Existe algo inacabado que ainda pode lhe dar frutos. E aí, essa carta, por exemplo, pode falar de pessoas do passado, no sentido afetivo, né? De uma conexão que ainda não acabou, posso falar de reconciliação, né? Ou de pessoas que já terminaram há muito tempo, mas que ainda não conseguiram esquecer, sabe? Tem uma chama que ainda arde. Uma semente que foi plantada e essa semente deve ser nutrida novamente. Então, eu tenho algumas energias que essa carta está me trazendo para vocês que escolheram a opção de número 2. Primeiro, resgatar sonhos. Resgatar sonhos, vontades, desejos. Eu amava pintar, eu amava dançar, eu amava... Tenho meu violão que tá parado. Há muito tempo não toco violão pela correria do dia a dia. Resgate um sonho antigo. Por quê? Porque tem ali algum propósito espiritual ou material. Ok? Primeira energia. Dons, talentos que devem ser trazidos para o agora, porque com a consciência que você tem agora, com o conhecimento que você tem agora, com a energia que você tem agora, esse sonho pode vir a frutificar na sua vida. Segunda energia, jogando mais para os relacionamentos, conexões que ficaram entreabertas. Então, assim, términos recentes, ou pessoas que, né, tem alguns meses já que eu terminei com a pessoa, não consigo tirar ela da minha cabeça, ou desde que eu terminei com fulano ou com fulana, a minha vida emocional não foi pra frente. Então, existe algum tipo de trava emocional porque ficou entreaberto. Essa carta fala como se fosse uma conexão que ainda pode ser resgatada, tá? Então, se você tá querendo reconciliação, essa é uma carta que vem trazendo uma excelente energia para você, né? Para você que ainda tem esperanças de resgatar um casamento, de resgatar um namoro,
de reencontrar uma pessoa. Essa carta fala que sim, vocês dois ainda têm algo a ser vivido juntos e que essa história não acabou, tá bom? Para você que sente esse peso do passado, mas você não quer resgatar, aqui no canal, na playlist Meditações, nós temos a meditação de corte energético. Então você pode entrar na nossa playlist de meditações, fazer a meditação de corte energético, porque ela é bárbara. Você vai ver lá nos comentários vários relatos de pessoas que fizeram e super funcionou. Para um outro grupo, essa carta também fala sobre ter atenção, olhar ao seu redor e perceber o que é que está fluindo. Então, às vezes eu fico tão preso dentro de algum projeto, de alguma ideia fixa, que eu deixo de observar os sinais que a vida está me trazendo. Então, às vezes eu tô aqui, tô empenhado nisso aqui porque eu quero que isso aconteça, minha vida tem que ir pra lá, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Só que eu fico com uma viseira focada naquela direção e às vezes tem uma porta se abrindo aqui, tem uma oportunidade surgindo aqui, tem uma ideia legal. Então, diante de tudo que está acontecendo com você hoje, para onde tudo isso está apontando? O que esses sinais, o que esses acontecimentos estão querendo te mostrar? Sabe? Então, essa semana, tire um tempo para observar, tire um tempo para entender o que é que a vida está querendo te dizer. O que é que os nãos que você vem recebendo ou que os sims que você vem recebendo estão querendo te mostrar. Porque tudo isso, tudo que está acontecendo agora, está acontecendo para te apontar uma nova direção. Ok? De qualquer forma, existe um fluxo a ser aproveitado. É como se essa carta falasse: olha, pode não ser na direção que você está olhando, mas existe algo pronto para frutificar na sua vida. Existe um caminho que te reserva uma colheita. Seu desafio agora é encontrá-lo. Então não é sobre se eu vou ter ou não, é sobre aonde eu vou ter. Porque a abundância está aqui. A materialização está aqui. O amor está aqui. O caminho já existe. O desafio dessa carta é encontrar qual é a semente que eu plantei que vai me trazer retorno. Olhar para a criança interior, olhar para o passado, né? Tem uma frase que eu amo dizer aqui nas leituras. Eu vou dizer aqui nessa leitura em específico. A chave para o futuro está presa na porta do passado, tá? Para você, de repente eu comprei um curso de tarô, comprei e não fiz. Comprei um curso de inglês, sabe esses livros? Comprei um livro, tá na minha estante e não li. Ou então fiz um curso de Reiki e não tô aplicando na minha vida. Fiz um curso de marketing e não tô aplicando no meu trabalho. Quais são as bagagens de conhecimento que estão paradas na sua vida? Essa energia deve ser movimentada, tá? Se você está pensando em reavivar um sonho antigo, de fazer uma nova faculdade, de morar numa cidade, né, de iniciar um empreendimento, ou de você realizar seu sonho de ter uma nova casa, sabe? De fazer uma mudança de casa, alguma coisa assim, essa carta vem trazendo um momento ideal para essas mudanças de algo que já é sonhado há muito tempo. Eu quero que vocês entendam que nesta carta, ela não vem falando de algo novo, especificamente. Ela vem falando de algo que vai receber uma nova energia, mas é algo já existente, né? Então, de repente, no meu trabalho, eu vou implementar uma nova dinâmica, sabe? Mas algo que eu já queria fazer, mas eu estava adiando. Coisas que você estava procrastinando, que você estava adiando, que você estava deixando para depois. Essa carta chega e fala: o depois é agora. O depois é agora, tá bom? Vamos ver o que mais para vocês.
que mais para quem escolheu a opção de número 2? Cianita azul. Sete de copas. O desafio é reconhecer qual é o caminho que está fluindo. Qual é a direção que o universo está querendo te mostrar. Colocar os pés no chão. Dar uma pausa. Colocar a cabeça no lugar. Mas cortar as distrações. Cortar as ilusões. Sair da cegueira que você se colocou. Não ser tão intransigente em relação aos seus próprios sonhos. Cuidado neste momento, cuidado com ideias fixas. Cuidado com as viseiras que você tem se colocado. Porque o 7 de copas, ele vem te lembrando, nem tudo que eu posso me convém. Nem todas as portas que se abrem, efetivamente são para mim. Eu tenho que entender qual é o caminho que vai verdadeiramente me fazer feliz. Porque o caminho de prosperidade do outro pode não ser o meu caminho de prosperidade. Aquele caminho que deu certo para o outro pode não ser o caminho que vai dar certo para mim. Então, aonde está a minha abundância? Aonde está o meu caminho? Aonde está a minha realização, o meu sucesso? Esse é o desafio. Não é sobre olhar para longe, é olhar para perto. Olhar para o que é palpável agora. Ao meu redor, o que é que está acontecendo? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Sabe? O que é que tudo isso está querendo me mostrar? 3 de paus, para que aí eu encontre um novo propósito e eu possa me direcionar com certeza. É um movimento muito certeiro que você vai fazer aqui, mas precisa de atenção, tá? Ó, 2 de espadas, porque tem algo que eu não estou enxergando. Tem um trunfo, é como se você tivesse um trunfo na manga e não está usando. O 2 de pau, o 2 de espadas é exatamente isso. Tem algo aqui na minha cara, tem algo na minha cara que eu não tô vendo. Sabe? Não é nada que falta, é sobre olhar o que já é. Aí que tá a criatividade. Usar o teu tempo, usar a tua criatividade, usar a tua inteligência para fazer do limão uma limonada. Você já tem o limão, só falta fazer a limonada. Sabe? É como se as cartas falassem isso. Você já tem o que você precisa para começar. O caminho já está aqui. O conhecimento já está aqui. É só uma questão de pegar o que está parado e voltar a movimentar. De pegar o conhecimento que já existe e colocar na prática. Sabe? De deixar o orgulho de lado e de repente tentar resgatar a conexão afetiva. Mas reconhecer as ilusões ou as distrações, principalmente distrações. Existem pessoas, existem influências externas que estão te distraindo e que estão fazendo com que você não enxergue o óbvio. O óbvio. Às vezes a gente fica preso numa ideia, né? Vou dar um exemplo da espiritualidade. Às vezes a gente acha, quando a gente pede para Deus falar conosco, a gente fica esperando que um anjo querubim se manifeste na nossa frente. E, na verdade, Deus fala através de uma criança, através de um animalzinho, através de uma pena que aparece no nosso caminho. É simples, é sutil. Então tem uma energia sutil aqui que você não está percebendo, tá? Ou que você percebeu e essa leitura vai ser a confirmação para o caso de alguém que já está nesse processo de retomar algo, né? Nesse processo de falar assim, não, realmente, o meu sonho sempre foi esse, sabe? Eu sempre desejei morar nessa cidade, enfim. Energia positiva. Para quem escolheu a opção de número 2, 3 de espadas. Bendito é o incômodo que me tira do lugar. Muitas vezes a porta se fecha porque é um livramento. Muitas vezes as conexões não acontecem ou
os incômodos aparecem, né? Ah, é aquela parceria de trabalho que eu queria muito que tivesse dado certo e não deu. Ou então eu terminei um relacionamento, tô tentando engatar outros relacionamentos e não tá indo pra frente. Por quê? Porque às vezes não é o teu caminho, né? Então, bendito é o desconforto que me faz olhar além. Os sinais estão aqui. Agora é entender o que é que esse momento está querendo te mostrar, tá? Mas a dor tem um propósito. 3 de espadas como positivo. Essa dor veio para te ensinar. Essa dor veio para te mostrar uma nova direção ou para te fazer reconectar com algo que não deveria ter sido deixado para trás, né? A dor muitas vezes mostra que eu estou desalinhado. Então, todas as vezes que eu estou sofrendo, que eu estou me frustrando, é porque eu estou fazendo escolhas ou estou tentando forçar coisas que não são exatamente daquele jeito, sabe? Principalmente no caminho profissional ou espiritual. Obstáculo da leitura. 10 de copas. Sair de algumas romantizações e idealizações é o obstáculo, tá? Obstáculo. Parar de romantizar processos, parar de romantizar ideias, parar de sabe quando você fica num excesso de perfeccionismo, quando você perde até um pouco a flexibilidade, é de você entender que a vida é muito boa, mas a vida não é um mar de rosas, né? Então, no meu trabalho, no meu relacionamento, o que essa carta está me dizendo? Que eu sempre vou ter obstáculos a ser ultrapassado, né? Então, não é sobre ficar procurando o caminho mais fácil. É sobre procurar o que faz sentido, não o que é mais fácil. O que tem propósito, não o que é convencional, sabe? E vejo que de repente você está se perdendo nessa busca por dinheiro rápido, por amor rápido. Eu vejo você muito apressado aqui e querendo buscar atalhos. E o atalho só vai te levar a lugares que não são para você. Enquanto você continuar apressando e buscando o caminho mais fácil, você vai entrar em desconexão com você. Então, tem que ter um pouco mais de flexibilidade. Tem que ter um pouco mais de resiliência para continuar insistindo. O meu sonho é sempre fazer isso. Não posso desistir no primeiro não. Eu não posso achar que eu sou um fracasso só porque eu tentei uma movimentação e essa movimentação não deu certo, né? Quando se tem um propósito real, verdadeiro, eu posso cair 1000 vezes, mas eu levanto 1001, porque o meu propósito me dá a vida. Então, qual é o propósito que te move? Não é só sobre fazer dinheiro, não é só sobre ter momentos felizes, não é só sobre isso. O que essa leitura está falando é sobre o que dá sentido à vida, é sobre o que dá sentido, né? Que faz você querer acordar todos os dias e ir trabalhar com vontade de trabalhar e não sentindo o peso do trabalho, não sentindo... Porque o problema não está em trabalhar, o problema está em você encontrar um caminho que faça sentido, que faça assim, realmente. É um trabalho que eu sinto que eu estou sendo útil, que eu estou alimentando os meus dons e talentos, sabe? Então, essa leitura de número 2, ela está vindo ainda um pouco confusa, mas é uma leitura que pede para que você pare e entenda o momento que você está vivendo. Entenda o porquê que não deu certo ali. O que esse incômodo está te mostrando? O que aquele sinal está te mostrando? O que essas influências estão trazendo para sua vida?
É sobre você perceber. É uma semana de autopercepção, onde você precisa trabalhar bastante a autocrítica. Não a autocrítica no sentido de se punir, mas no sentido de se questionar, sabe? Não é simplesmente acatar, mas é questionar. E aí tá me dando uma dor agora aqui, ó. Bem nessa parte mais alta das costas. Inclusive, muitos de vocês estão sofrendo influência espiritual, porque essa dor aqui, pra mim, é influência espiritual, tá? Pesadelos, sonhos, pensando muito negativo, tá? Ansiedade. Vamos tomar um banhozinho de sal grosso? Vamos tomar um banhozinho, vamos fazer a oração de São Jorge. Aqui nós temos muita força de Arcanjo Miguel também. Vamos fazer a oração de Arcanjo Miguel? Vamos? Para te ajudar a quebrar as influências negativas e a conseguir enxergar os novos direcionamentos que estão chegando para você, tá? Você vai ter que virar as costas para algumas coisas que não te cabem ou que não são feitas para você, tá? E essas dores e esses incômodos vêm para te mostrar isso. A espiritualidade nunca vai te deixar confortável em um lugar que não é para você. Já ouviu essa frase? A espiritualidade e o universo nunca vão te deixar confortável em um lugar que não é para você, em um caminho que não é para você. Confia mais nas tuas intuições, tá? 2 de ouros, 3 de copas, mais uma, 10 de copas, mas aqui o 10 de copas, ele caiu numa posição bem melhor, né? Porque aqui ele traz a real felicidade. Não é sobre parecer, é sobre ser. Não é sobre vestir uma casca, é sobre ser essência. Então, não é sobre aparência, é sobre essência, é sobre propósito. Aqui eu vejo você numa felicidade real. Então, o movimento que está acontecendo aqui para vocês é sobre sair de um caminho de ilusões, de um caminho de felicidades líquidas, num caminho de idealizações que você entrou, né? E sobre fazer esse caminho de retorno, né? Perfeito essa definição. O caminho de retorno ao que realmente importa, de retorno ao que realmente faz feliz, de retorno ao que realmente faz sentido, né? Incluindo um retorno profissional. E um retorno com conexões do passado, tá? Essa leitura vem muito falando sobre... como chama? Acabei de... Esqueci. Gente, fugiu a palavra. 9 de copas. Reatar... Reconciliação, tá? Muito sobre reconciliação. Reconciliação não só com pessoas, mas com o próprio eu, né? Sabe? Você entrou num ritmo que não é teu. Você entrou num fluxo que não era o teu fluxo. E agora o momento da retomada chega. Tá? O momento da retomada chega. E vai ficar... Você pode adiar, claro que pode. Você tem um livre-arbítrio. Você pode falar assim, a Orhan, a Isabelle tá doida. Eu não vou voltar atrás agora, não. Cada vez mais vai ficar insuportável. Inclusive, o seu corpo físico vai dar sinais. Enquanto você continuar alimentando ideias fixas de algo que não é para você. Por quê? Porque se eu estou no caminho certo, se eu estou no caminho do meu propósito, se eu estou na religião que realmente ressoa com a minha alma, se eu estou no lugar que ressoa com o meu espírito, quanto mais eu fico ali, mais prazer eu tenho que sentir. Quanto mais eu vou nesse caminho, mais realizado eu tenho que estar. E por que você corre, mais ansioso você fica?
Por que que você faz e acha que não fez nada? Por que que você trabalha feito um condenado e o vazio continua? Porque você não está num caminho que é o caminho da tua alma. E você pode continuar nesse caminho, tá tudo bem. Mas vai ficar cada vez mais insuportável manter algo que não é para você. Porque a vida espiritual está te chamando. A sua alma está pedindo para que você retorne ao essencial. Retorne e resgate os seus sonhos, tá? Vamos ver a mensagem final para você. Porque a real felicidade está aqui. Então não é que você vai ficar sem. É só que você vai encontrar algo que preenche, sabe? Algo que sustenta, que tem embasamento, não algo que seja fugaz. É sobre construir um império de pedras, de rochas, e não um império de areia, sabe? O que mais para quem escolheu a opção de número... o que mais não, né? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 2, por favor. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Fazer vista grossa não resolve nada. Só adia, né? Você pode passar por cima dos sinais que o seu corpo vai dar, dos sinais que a vida vai te dar, né? Porque é justamente isso que essa carta fala. Você tá vendo e buscando só as respostas que você quer. E o universo vai te fazer alguns alertas, tá? Pare de se martirizar, de não se achar merecedor de ser feliz. Seja grato pela sua vida. Sinta amor por si mesmo. Agradeça por estar vivo. Tá certo? Essa é a mensagem para vocês que escolheram a opção de número 2. Se você vai parar por aqui, um grande beijo, nos vemos na próxima leitura, mas se você vai dar continuidade comigo, vamos lá para quem escolheu a opção de número 3. Vamos lá então para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa. Vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês, começando com o Tarô das Bruxas, o Oráculo das Bruxas. E vamos ver o que as cartas revelam para você hoje, qual é a mensagem que a espiritualidade tem para você. Já mentaliza aí toda a sua egrégora espiritual. Chame as forças espirituais para estarem com você neste momento. Vamos lá. Mensagens, conselhos e direcionamentos para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa. Meditação para clareza. Essa carta traz um momento de turbulência, confusões mentais, ansiedade, muita, mas assim, não é pouca não, é muita preocupação. O que mais define essa carta é preocupação. A pressa por resolver coisas que não dependem só de você. É a pressa por respostas, a pressa por organizar algum setor da sua vida, a pressa por encontrar a própria paz, né? Tem aquele meme, tudo que eu queria era encontrar a minha zona de conforto. Aonde é que tá essa bendita zona de conforto que todo mundo fala? Porque eu não tô querendo sair, eu tô querendo entrar nessa zona de conforto, né? É um momento de respirar fundo, né? Porque, de fato, é como se você estivesse com muita neblina na sua vida, sabe? Tem muita influência, ou muita coisa te confundindo, sabe? É aquele momento onde eu não tenho certeza de nada, onde eu preciso de confirmações, eu tô sem, sabe? Tudo que eu quero é confirmação, é garantia, porque traz um sentimento de estou pisando em ovos, traz um sentimento de eu tô na corda bamba e eu não sei o que esperar do amanhã, sabe? É um medo do futuro, é um medo do... Sabe, é como se eu estivesse esperando...
é um medo de algo muito ruim acontecer, sabe? Um medo de ficar desamparado, um medo de não conseguir sustentar os próprios movimentos, sabe? Ou alguma situação no meu trabalho que está me gerando algum tipo de ansiedade, ou alguma situação no meu relacionamento que está me gerando algum tipo de dúvida. Mas essa carta, gente, ela, tanto que o nome dela é Meditação para Claridade, né? Para clareza, para você respirar fundo, né? E se conectar com algo mais elevado para ver se a gente encontra um pouco de sanidade, né? Pra gente ver se a gente encontra um pouco de paciência, porque essa carta mostra pessoas que estão no olho da tempestade. Crises emocionais, dificuldades financeiras, sabe? Posso falar de depressão, posso falar de ansiedade, né? Posso falar de transtornos mentais, posso falar de estafa no trabalho, né? Uma rotina que tá te sugando, assim, pessoas que estão sem ânimo mesmo, pessoas que estão extremamente drenadas. Percebe? É um mundo cinza isso daqui, é um mundo cinza. Eu não tô conseguindo me enxergar com clareza, eu não tô conseguindo me ouvir, eu não tô conseguindo me conectar espiritualmente, eu tô assim num limbo mesmo. Um limbo que representa esse deserto, esse momento de provações, né? Mas muito cansaço de tô cansado de ser forte o tempo inteiro, eu tô cansado de acreditar em promessas que nunca se cumprem, eu tô cansado de fazer e ter nenhum ou pouquíssimo retorno. É um cansaço de esperar, é um cansaço, sabe? Sabe quando você tá tão cansado que você não consegue nem chorar? Que você fica assim, você não consegue nem falar, nem chorar, você entra num nível de anestesia, de apatia, de silêncio. Silêncio. Quando a pessoa fica em silêncio, é quando ela mais está gritando por ajuda, né? Porque quando você ainda tem força para gritar, não tá tão ruim. Agora, quando você perde até a força para pedir ajuda, para gritar, né, para orar, é quando você mais precisa de ajuda. Então, é um fogo que precisa reacender. É uma pessoa que ela tá se entregando ao próprio cansaço. E é um buraco que só você pode se tirar. Não é fácil, não é um momento simples, né? São muitas coisas, é uma somatização de coisas, tá? Ou olhando num nível mais leve, eu posso falar de pessoas que estão só com uma preocupação no trabalho. Eu tô analisando essa carta no nível mais profundo, assim, no núcleo da carta, que ela vem falando sobre situações de extremo. Mas fala assim, nossa, Isabelle, não tô tão ruim assim. Que bom, que bom, né? Pode ser uma preocupação no trabalho, de forma mais sutil, uma preocupação no meu relacionamento, né? Eu tô tentando encontrar um novo rumo de vida, não tô encontrando, uma coisa mais assim, tá? Mas no nível mais profundo, essa carta traz alguns alertas que devem ser dados aqui nessa leitura. Então, se você se encontra num nível de extremo, você precisa de ajuda. E só você pode pedir ajuda, sabe? Porque é um movimento interno, né, de você buscar uma ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica, com, de repente, medicações para você conseguir lidar com esse momento, tá? Então, se você se encontra neste limbo, peça ajuda. Peça ajuda enquanto você ainda consegue, de repente, se movimentar para pedir ajuda, tá? Vamos ver o que mais temos aqui, vamos ver se essa energia melhora, vamos ver se temos respostas que chegam, se temos a luz que se acende aqui. O que mais para quem escolheu a opção de número 3, Ágata Rosa? 6 de espadas. Bom, porque o 6 de espadas já não é a dúvida. É um movimento que te tira dela, né? O 5 de espadas é a dúvida. O 6 de espadas já é o movimento de renascimento. É quando o pior fica para trás.
sabe? É quando as coisas começam a melhorar, é quando a porta começa a se abrir, quando a ajuda começa a chegar, quando a luz começa a se acender, quando o fôlego começa a voltar. Então gosto muito dessa carta aqui para vocês. O que me diz que o pior já passou, tá? A carta da morte, realmente um momento de grande renascimento, da finalização de algo doloroso, da finalização de um processo que te drenou bastante, que ainda vem te drenando, né? Posso falar de algumas pessoas vivendo um luto, né? Um luto por um relacionamento que acabou, um luto por uma pessoa que se foi, um luto por né, de repente um emprego que eu perdi. Mas aqui são pessoas que estão realmente num vazio, assim, sabe? É como se eu não estivesse encontrando nada que me dê satisfação. Eu não estou encontrando nada que me dê... Falta prazer na vida, né? Falta prazer, sabe? Falta esse brilho, até o brilho bem apagadinho, né? Pessoas que estão mais introspectivas, pessoas que estão precisando trabalhar bastante a autoestima, bastante o amor próprio, sabe? Porque estão anestesiadas pela dor, estão anestesiadas pelo cansaço, né? E quando nós estamos vivendo um luto, seja por um ente querido, seja por um animalzinho que se foi, seja por pela frustração de algo que não aconteceu como eu queria, só eu posso me tirar daquele limbo, porque é algo muito interno. Eu posso pedir conselhos, eu posso fazer terapia, eu posso ter tratamento, mas precisa também de uma chama interna para esse movimento acontecer, tá? Então, tudo que você não pode é desistir de você. Tudo que você não pode é desistir. E nessa leitura, eu acho que eu diria isso para vocês: não desistam. Por mais difícil que esteja, não desista de você. Porque se eu desisto, o caminho não existe. Porque se eu desisto, a vida não existe. Eu só tenho 50% de chance de dar certo se eu tentar e continuar tentando. Porque quando eu desisto de tentar, é 100% de certeza que eu fracassei. Porque os 50% de chance de dar certo só existe se eu estiver em movimento. Enquanto eu estou em movimento, é 50% de cada lado, né? Tá? Tudo que você não pode agora é desistir e parar. Por mais cansado que você esteja, por mais sobrecarregado que você esteja, se dê um tempo. Respire fundo. Busque ajuda profissional, mas não se entregue, né? Não se entregue, tá? Porque o pior está ficando para trás. E o movimento agora é de retomada. É uma luta diária, né? É de todos os dias você acordar e falar assim: só mais hoje. Só mais hoje eu vou tentar. Sabe? É uma luta diária aqui. Tá? Mais uma. 7 de copas. Repensar. Redefinir. Reconectar com a sua ancestralidade. Reconectar com as suas origens. Reconectar com a criança interior, reconectar com a força espiritual, principalmente, tá? Reconectar com um caminho de desejos, de prazeres. A vida ainda tem muito para te oferecer. A vida ainda tem muita alegria para te dar, sabe? Muitas portas ainda vão se abrir para você. Muitas pessoas ainda vão chegar por você. Tem muito bem, tem muito amor. Tem muito lugar que te pertence. Você ainda vai se apaixonar por pessoas que você não conhece. Você ainda vai se apaixonar por lugares que você não conhece. Você ainda vai viver alegrias que você jamais imaginou viver. Mas tudo começa pelo resgate da própria alma, da própria ancestralidade. A espiritualidade vai te salvar. É Deus quem vai te honrar. É Deus quem vai te levantar. Só Ele pode trazer a luz que você busca.
Só a força espiritual pode fazer o mover que você tem esperado. A tua solução vem dos céus. A tua resposta vem dos céus. Quem está olhando por você é uma força muito além deste mundo. E é nela que você tem que se agarrar, tá? É com essa força que você tem que se unir. De entender que você não está só. Por mais que a solidão na vida terrena esteja presente, é de entender que eu não estou só espiritualmente. Porque é uma honra que vem dos céus, tá? Energia positiva, o julgamento. Você está num momento extremamente decisivo da vida. Tudo será diferente se você cortar o que tem que ser cortado agora. Perceba que o julgamento, ele vem trazendo a separação do joio e do trigo, né? É esse momento onde profundos cortes estão acontecendo, internos e externos. Tudo aquilo que me faz mal, tudo aquilo que... Muita coisa mesmo sendo cortada para que eu possa dar um salto. É um momento difícil, mas que ele me prepara para viver algo extraordinário. Ele me prepara para iniciar uma jornada de avanços, de progresso, de acontecimentos, né? Que me coloca num novo movimento na vida, que me coloca num novo sonho, que me coloca num novo processo de materialização. E somente o que é essencial, somente o que é crucial vai estar com você nesse novo momento, tá? Obstáculo, 9 de ouros. Se orgulhar de você. O obstáculo é enxergar a sua própria força. Você ainda não enxerga a grandeza que você tem. Você ainda não entende a força que você tem. Poucas pessoas aguentariam passar por tudo que você passa e tem passado e passou, né? Poucas pessoas suportariam tudo que você vem suportando. E é impressionante o quanto você se diminui. É impressionante o quanto você ainda só consegue enxergar o seu valor se o outro... E mesmo, às vezes, mesmo o outro enxergando o seu valor, você não enxerga. É que eu tô falando de pessoas que têm dificuldade de receber elogios, pessoas que têm dificuldade de enxergar os próprios potenciais, pessoas que têm dificuldade de enxergar a própria luz, de confiar no quanto vocês são especiais, o quanto vocês são inspiradores, sabe? O quanto vocês são dignos do melhor desse mundo. Orgulhe-se mais da sua jornada. Enxergue o quanto você se transformou diante de tudo que você viveu até aqui. Entende? Olhe para trás e, por mais doloroso que tenha sido esse passado, enxergue o quão forte você foi de ter continuado. E todas as vezes que você pensou que não conseguiria, você conseguiu. Todas as vezes que você achou que era o fim, não foi o fim. Foi apenas um recomeço. Mais forte, mais poderoso, mais alinhado. E mais uma vez você vai recomeçar. Mas precisa entrar nesse processo de autonomia, de independência, sabe? De viver uma vida que é para você, que tenha sentido para você. De criar o próprio mundo. Independente do que está acontecendo no mundo, eu vou criar o meu próprio mundo.
Eu vou manifestar sabe? 7 de ouros. Olhar mais para a própria jornada, tá? É um processo muito importante. Aqui eu tô falando de um processo, uma crise existencial, sei lá, né? É algo muito profundo aqui acontecendo com vocês que escolheram a leitura de número 3, tá? É um processo de, enfim, de dar vida a uma nova vida dentro da sua vida, sabe? Mas de não se entregar, de não desistir, tá? O que mais para quem escolheu a opção de número 3? Ágata Rosa. 10 de ouros. 5 de ouros. O Imperador. Muitos de vocês nasceram para ter o próprio negócio. O Louco. Muitos de vocês nasceram para ser donos do próprio nariz, ter o próprio negócio, o caminho de abundância de vocês, estarem manifestar. E muitos de vocês estão passando por dificuldades financeiras agora, justamente para vocês repensarem o caminho financeiro e profissional de vocês, tá? Esse deserto financeiro chega para que você possa abraçar a sua capacidade de liderança e, de repente, ter a coragem de abrir o próprio negócio, iniciar um movimento todo teu, ok? E a principal questão, eu diria para vocês, claro que aí interfere também no emocional, mas a estrutura financeira para vocês é algo muito importante. Então, o não conseguir acessar verdadeiramente a prosperidade e a abundância é algo que frustra vocês. Porque vem esse sentimento de incapacidade. Porque no fundo vocês sabem que podem mais. Sabe? O que eu vou te dizer nessa leitura é que esse deserto está te acordando para uma jornada de muito poder, de muita manifestação material e de muito prazer no mundo, de muita satisfação financeira. O que vem pela frente é algo assim que não adianta nem eu te dizer agora que você não vai acreditar, mas é algo extremamente bom, benéfico e satisfatório materialmente falando. Da lama, como é que é aquele ditado? Da lama ao topo, né? Tá? Não é exatamente isso, não tô conseguindo lembrar. Mas tipo do fundo do poço para uma virada mesmo, né? Uma virada que vai ser muito satisfatória para você, tá? O deserto vai passar, não tenha dúvidas. Assim como todos os outros passaram, esse também vai passar. Assim como todos os outros obstáculos que você achou que não conseguiria suportar, você suportou, esse você também vai suportar. Você só não pode se entregar, tá? E precisa enxergar um pouquinho mais a grandeza que você é. A potência que você é, tá bom? Vamos ver a mensagem final para vocês que escolheram a opção de número 3? Mensagem final para quem escolheu a opção de número 3, por favor. Pularam 2,
Não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. É um realinhamento, né? É um resgate da própria alma. Fique atento às armadilhas, tá? Fique atento às influências, porque tudo que as forças negativas querem é que você desista. Não desista. Busque o seu melhor a cada momento. Inclua hábitos saudáveis em sua vida diária. Tudo pode ser aprimorado, a começar pela sua rotina. É o que eu falei, é uma luta diária, tá bom? Para você se tirar desse limbo que você está. Certo? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.